Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amados, repita comigo bem forte que eu desapareça e que ele apareça. Que eu diminua e que ele cresça. Toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, somente a ele. Aleluia. Pode tomar vossos assentos. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro escrito. Vamos falar Samuel, né? Não sabemos ao certo a autoria, mas vamos falar Samuel. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Restauração dos irmãos. Estou com um problema um pouco de respiração e fiz alguns exames, né? Mas creio eu que vai dar tudo certo e a oração do justo tem muitos seus efeitos. Todos acharam? Diga amém. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Somente um versículo, amém? Diz o seguinte: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Versos 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Apenas até aqui. Amados, o tema da mensagem desta noite é Jesus, nosso parente remidor. Mas antes de entrar a mensagem em si, quero fazer uma citação de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 24 e no seu versículo de número 27. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, Jesus fala o seguinte: não sabia vocês que desde Moisés e até os profetas recolhiam eles ao meu respeito? E em outro momento Jesus falou para os fariseus: vocês examinam as escrituras e julgam nelas ter palavras de vida eterna, porém elas testificam de mim. Entre linhas, o que seria basicamente esses 2 versículos? Desde Moisés, que é o Gênesis, até os profetas, Malaquias, que é o nosso Antigo Testamento, todo o nosso Antigo Testamento fala sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Os fariseus examinavam a palavra, as escrituras, todos os dias. E aquela palavra que eles julgavam ter vida eterna, testificava sobre quem? Repita comigo: Jesus Cristo. E como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma passeada um pouquinho comigo no Antigo Testamento. Tudo começa em Gênesis, capítulo de número 1. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja a... Este é o primeiro dia. Qual dia é este? Qual dia é este? Primeiro dia, certo? Passou-se o segundo, passou-se o terceiro, e chegamos no 4º dia da criação. No 4º dia é criados os luminares celestes, o maior para governar o dia, que se chama Sol, e o menor para governar a noite, que se chama... Ok, mas o que a gente conhece como fonte de iluminação natural, sem envolver energia, é só lua e sol, certo? Não tem mais outra coisa. A lua e o sol é criada no 4º dia. No 4º dia. Só que no primeiro dia, Deus disse o quê? Haja a... E que luz é essa? O engraçado é que a palavra haja é um verbo em hebraico que se chama raiá. E deste verbo,
tudo veio a se fazer. Que verbo é esse? Não preciso nem falar. Esse verbo era Deus, que estava no princípio. Carta de Paulo aos Colossenses diz: porque Ele é soberano sobre toda a criação, primogênito de todas as coisas, e nele existe e subsiste todas as coisas visíveis e invisíveis. Apocalipse capítulo de número 21 diz: e a cidade não precisará de sol, e a cidade não precisará de lua. Por quê? Porque a plena glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é o seu candelabro. Desde o início já temos menções de Jesus. E passando alguns capítulos, por exemplo, Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, a gente temos a primeira profecia da Bíblia, onde diz: porém inimizade a tua descendência, e o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O descendente é Jesus. A serpente, Satanás. A serpente até pica o calcanhar de Jesus. Ele sofre, ele carrega a cruz do Calvário, ele morre por nós, ele sangra na cruz. Porém, ele também esmaga a cabeça da serpente, porque estando morto, ele ressuscita, vencendo a morte e ao inferno. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 55, diz: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 diz: mas graças a Deus que alcançamos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo de número 1, João desfalecido está no chão, Jesus coloca a mão sobre os seus ombros e fala: João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Estive morto, ressuscitei, eu sou o que era, o que é e o que há de vir, e tenho eu as chaves da morte e do inferno. Ele esmagou a cabeça da serpente por todo sempre. Amém. Aleluia. A profecia se cumpre nele. Mas estamos contra o tempo, então vou pular algumas passagens. Chegamos à história de José também. A história de José, ela aponta, de certa forma, para Jesus Cristo. Como assim? José, ele é traído por quem ele chamava de irmão. No Novo Testamento, quem é traído por quem ele chamava de amigo? Quem é a igreja? Jesus Cristo. Quem é a igreja? Jesus. No Antigo Testamento, José, ele é traído pelos seus irmãos por moedas. No Novo Testamento, segundo a profecia de Zacarias, quem é traído por moedas? Jesus. Tá vendo como já está começando a bater? No Antigo Testamento, José é condenado injustamente. No Novo Testamento, quem, segundo as profecias messiânicas de Isaías, foi condenado injustamente, carregando sobre si iniquidades que não eram dele? Jesus. Mas olha que engraçado. José, na cadeia, não murmura e não blasfema. No Novo Testamento, quem é levado como um cordeiro mudo para o matadouro? Jesus. José é humilhado. José se humilha, mas ele é exaltado pelo faraó. E ele senta à destra do faraó. E ele tem domínio sobre a maior superpotência do Oriente Médio. Presta atenção. No Novo Testamento, quem é humilhado e quem é que se humilha, mas depois é exaltado por Deus? Filipenses capítulo de número 2, verso 5 diz: tende em vós, tende em vós, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não deixou por usurpação ser igual a Deus, mas mesmo assim se esvaziou, se fazendo em forma de ser humano, se fazendo em forma de servo e obediente a uma morte de cruz. Mas depois da humilhação vem a exaltação. O texto continua: mas Deus o exaltou à mais alta posição, que seu nome está acima de todos os nomes, e que todo joelho se dobra na terra, no céu e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus o Pai. Aleluia, adora esse nome.
que esse nome é lindo e merece todo o louvor. Eu não mereço louvor, você não merece louvores, mas Jesus sim, merece toda a nossa adoração. Êxodo capítulo de número 16, o povo sai da tenda e vê algo branco no chão. Eles vê algo branco no chão e pergunta, né, para Moisés. A nossa Bíblia tá, maná. O que é isso? Eles olham para aquele negócio no chão e falam, o que é isso daí? Só que nos original não é bem assim. Eles não falam o que é isso. Eles não falam a palavra maná. No texto original fala assim, man, hu. Man é quem em hebraico. E hu é um pronome pessoal. Como é que eu falo? Eu, você e ele em hebraico. Eu falo ani, atá, hu. Hu é um pronome pessoal. O ele eu utilizo para ser humano, para pessoa. Eu olho para o pastor e falo, quem é ele? Quem é ela? Mas para objetos, eu não falo quem é ele. Eu falo o que é isso. Só que eles olham para o objeto, eles têm que falar o quê? O que é isso? Mas o que eles falam? Quem é ele? Eles falam, mano, Moisés olha para aquele povo e responde, Hu, ele, Alechem, é o pão. Olha que estranho, estranho, né? Combina com a frase? Claro que não. Mas qual é o mistério disso? João capítulo de número 6 nos responde. Jesus disse para aquelas pessoas o seguinte: seus antepassados comeram maná no deserto, estes morreram, mas eis aqui o pão que desce do céu, e todo aquele que dele comer terá vida eterna. Você pode ter vida eterna, é só ter contato com o pão. Aleluia! Vai correr um pouquinho contra o tempo. Mas por que eu fiz essas citações? E por que eu citei o texto de Lucas? Vou repetir novamente o texto para vocês entenderem. O texto de Lucas 24, 27 fala. Jesus fala para os discípulos, né? Aqueles que estão caminhando de Emaús. Desde Moisés até Malaquias, ou seja, Moisés escreveu Gênesis, até Malaquias, tudo aquilo constava ao meu respeito. Jesus Cristo olhou para os fariseus e falou, vocês examinam as escrituras e julgam nela ter vida eterna. Todas elas testificam ao meu respeito. Sim ou não? Jesus estava certo? Sim ou não? Acabamos de ver várias histórias que temos um sensus pleno, um significado mais aprofundado, algo em secreto que aponta para Jesus. E uma dessas histórias é o livro de Ruth, é o que você abriu aí. O que acontece? Moisés, ele se preocupa em deixar um líder para continuar regendo a Israel. Quem ele coloca? Josué. Só que Josué não tem a mesma preocupação de Moisés. Ele não procura um líder para continuar regendo Israel. E quando ele morre, a terra começa a ser julgada pelos juízes. E aí fica uma bagunça. Todo mundo faz o que bem entende. E aí, dentro dessa questão, está inserida a história de Ruth. A história de Ruth, ela está inserida em um dos dois livros mais violentos, em minha opinião, da Bíblia. Em livros violentos, Deus simplesmente coloca uma história de amor no meio dela. E o livro de Ruth, ele tem uma cristologia muito linda. Só de você falar o nome Ruth, você já está fazendo menção ao que Cristo fez na cruz. Como assim? Presta atenção aqui. O nome Ruth significa amizade. O que significa o nome Ruth? Só que no hebraico, irmãos, o nome Ruth é em hebraico. A gente não temos vogal. Então, por exemplo, não temos A, E, I, O, U. As vogal foi adicionada depois. E é só consoante. Então, no nosso caso, seria o quê? B, C, D, F, G, H. Não tem A, E, I, O, U. Automaticamente, o livro de Ruth é escrita por 3 letras, tá bom? 3 letras, quantas letras? E qual é o significado do nome Ruth? Amém. Só que no hebraico, cada letrinha, ela tem um símbolo. Cada letrinha, ela simboliza algo. E quando a gente pega a primeira letra, que é a letra Resh, ela tem um símbolo. Qual é o símbolo da letra Resh? Simbologia das letras, é cabeça, algo alto. Repita comigo, algo alto. Depois ela é formada pela letra Vav. E o Vav tem um símbolo de um prego. Repita comigo, prego. Alto, prego. Tá bom.
E o Tav. O Tav é o T em hebraico. E ele também tem um símbolo. É a cruz. Depois você pode ir no Google e pesquisar lá. Pictograma do hebraico ou simbolismo do hebraico. Pode ver que eu não estou inventando na minha cabeça. Formada por 3 letras. E essas 3 letras, quando a gente pega esses símbolos, quais são os símbolos? Alto, prego e cruz. Quando a gente pega esses símbolos, a gente forma um acrópio. Qual é o acrópio? Pregado no alto da cruz. Qual é o significado do nome Ruth? Amizade. E não é isso que acontece? Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, depravados pelos nossos pecados, mas Jesus, pregado no alto da cruz, reconciliou esta amizade entre o homem e o Deus. Ele é nosso sacerdote, o nosso intermediador, intermediador entre Deus e os homens. O livro de Ruth já começa assim, falando um pouquinho sobre Cristo. Mas eu vou correr um pouquinho, vamos lá. Então, a Bíblia de vocês estão aberta? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Versos 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Agora, olha que engraçado. Vamos lá, vamos contextualizar. Tinha um homem chamado Elimeleque. Tá bom? Elimeleque era casado com Noemi. E tinha 2 filhos. E eles moravam em Belém. E a palavra Belém, ela significa casa do pão. Beit Halem. Lembra que eu acabei de falar? Halem, lembra? Ele é o pão. Então, Belém significa casa do pão. Agora, olha que paradoxo. Olha que coisa totalmente distinta. Falta pão na casa do pão. E o que Elimelec faz? Vai para Moabe. Eu lembro de uma história. Marcos capítulo de número 6. Lembra lá que está Jesus com uma grande multidão? E ele percebe que aquela multidão era como ovelhas sem pastores. E aí ele vê que as pessoas estão famintas. E ele olha para os discípulos e fala o seguinte: ei, tem algo para dar para eles comerem? Embora Jesus nunca deixou ninguém ir embora sem pão. E aí eles, não, para com isso, é muita gente, já está tarde, manda eles embora. Aí o texto vai dizer que aparece um menino com pão e peixe. E Jesus multiplica os pães e os peixes. E o que acontece? Eles se assentam em pastos verdejantes. Só que eles estão no deserto. Faz sentido ter pasto verde no deserto? No Oriente Médio, claro que não. Só que, será que não é ali que se cumpre Salmos, capítulo de número 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Eram ovelhas sem pastores. Jesus alimentou elas e eles se assentaram em pastos verdejantes. Só não me explica como é que tem pasto verdejante no deserto. Mas de uma coisa eu sei, pode estar em qualquer lugar, aonde há escassez. Se tiver com Jesus, a plantação, a planta verde, a pão, a alimento, a comida espiritual para nossa alma. Aleluia. Mas voltando, Elimeleque, ele sai da casa do pão para peregrinar em Moabe, Egito e Efraim. Quando nós saímos da casa do pão para buscarmos refúgio em outros lugares que nem sequer conhecemos, isso é um declínio espiritual. Geralmente o que acontece? Pela pressão psicológica, ou pelas adversidades, ou pela tentação, tomamos atitudes tolas sem consultarmos a Deus. Como assim? Adão no Éden, sem consultar a Deus, por uma pressão de Satanás, ele come o fruto e resulta no pecado que, infelizmente, por um tempo a gente foi escravo, mas graças a Deus estamos libertos em nome de Jesus. Abraão, pela pressão psicológica, por causa da fome, desce ao Egito e se precipita, porque ao voltar do Egito, ele traz uma mulher chamada Agar. E ao trazer essa mulher chamada Agar, ele tem um problema porque ele tem um filho Isaac com Sara. Agar, ele tem um filho com Ismael. Então tem briga. E essa briga resulta até os dias de hoje. Não consultou a Deus. E ele quebrou a cara. Também temos Arão.
Arão não consulta a Deus, por meio da pressão do povo, faz o bezerro de ouro. Cai em tentação, peca, resultando na morte de muita gente. Temos Acã, pela tentação, pega o ouro e, enfim, isso termina resultando em muita morte. Temos o povo pedindo um rei, aparece Saul. E no fim das contas, por essa pressão, Saul acaba sendo um dos principais que declinou a monarquia em Israel e no fim das contas, a tribo de Israel foi destruída. Quando a gente pega esses enredos, a narrativa bíblica, isso se torna repetitivos. Automaticamente nos gera expectativa, porque a próxima vez que a gente for ver alguém sendo tentado, provavelmente essa pessoa vai ceder à tentação. Mas graças a Deus, Jesus Cristo, ele quebra o quadro da história na sua maior dificuldade, na sua maior tentação, na sua maior aflição, quando ele está suando sangue, quando ele olha para Pedro, Marcos e João e diz: ei, a minha alma está angustiada, a ponto de morrer. Quando ele poderia ter feito como esses homens, ele diz: Deus meu, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Tá difícil, tá doendo, tá tendo dificuldade, tá tendo problema, mas eu prefiro continuar, Senhor, fazendo a tua vontade, do que ir para as planícies de Moabe, do Egito e de Efraim, porque mesmo com a escassez, eu prefiro estar do teu lado. Como assim? Como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, o produto da oliveira minta. O que é oliveira? Oliveira, azeitona, azeitona, azeite. Azeite significa unção. Ainda que não haja fruto, ainda que não haja unção, ainda que não haja uvas na vide, uva, vinho, vinho, alegria, ainda que esteja faltando alegria, Senhor, ainda que falta mantimentos no currais, ainda que falta comida, ainda que falta roupa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Estão me acompanhando? Digam amém. Aleluia. No versículo de número 6, acontece algo bem interessante. Capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: quando Noemi soube em Moabe, o Senhor veio em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela com as duas noras partiu do lugar aonde tinha morado. Então o que acontece? Elimeleque sai da terra do pão. Tem que sair da terra do pão? Sim ou não? Sim, irmãos. Tem que sair da terra do pão, irmãos. Não, irmãos, que isso? Por mais que esteja difícil, prefiro ficar na terra do pão do que peregrinar nos campos de Moabe. Grave isso. Mas Elimeleque não. Elimeleque preferiu ir para Moabe, para Efraim e tal. Foi lá. O que acontece? Elimeleque morre. Então Noemi, ela fica viúva. Ela não tem um esposo. Aí eles tinham dois filhos. Os filhos se casaram com outras mulheres. 10 anos depois, os dois filhos homens morrem. O que acontece? Ela decide voltar para casa. Por quê? Por que que ela decide voltar para casa? Ela decide voltar para casa porque ela descobre que em Belém voltou a ter pão. Então, ela saiu de Belém por causa da falta de pão, voltou a ter pão, ela voltou para Belém. Aí presta atenção aqui, por favor. Presta atenção. O nome de uma das noras dela era Ruth. O nome de uma das noras delas, a outra era Orfa. Presta atenção. Aí Noemi olha para elas e fala assim: olha, eu estou velha, minha vida tá horrível. Meu nome é Noemi. O que significa Noemi? Doce, agradável. Mas minha vida tá tão ruim que eu vou mudar para Mara. Porque Mara significa amargo em hebraico. Minha vida tá horrível. Vocês novas, jovens, e se eu for ter filhos, até me casar, ter filhos, até eles se crescerem, para se casar com vocês já vão estar velhos, não vale a pena. Faz o seguinte, volta para a terra de vocês, conheça outros moços, se casem com eles, vai seguir a vida de vocês. Amo muito vocês, mas isso é uma prova de amor.
me deixe ir para Belém e vão viver as suas vidas. Vocês são de Moabe, o que vai fazer numa terra estrangeira? O texto diz, no versículo de número 14, acompanha comigo. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então as duas choram. O que Orfa faz? Beija a face. Ela até chora, mas ela beija a face, mas vai embora. E esta pessoa, eu lembro de Judas. Quando tá tudo bem, até na face ela beija. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, ela te abandona. Porque Judas esperava um Jesus político, um rei, um revolucionário. Mas mal sabia que o implante do reinado de Jesus seria espiritual. Só que Ruth, ela não precisa beijar a face. Ruth, ela não precisa ficar com, ai, não sei o que lá. Ela só se apega. O texto em original diz, e se apegou. E sabe de que eu me lembro? De João. João se apegou a Cristo. O ministério de Jesus era acompanhado por pelo menos 5.000 pessoas que iam atrás dele por causa de peixe e pão. Dessas 5.000, apenas 500, segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e esperam para ver se ele vai morrer ou vai ressuscitar. E dessas 500, apenas 120 estão no cenáculo orando em Atos, capítulo de número 2. Dessas 120, apenas 70 estão na grande comissão em Lucas, capítulo de número 10. Só que dessas 70 pessoas, apenas 12 andavam com Jesus. Das 12, apenas 11 tomaram a Santa Ceia. Mas das 11, apenas 3 foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dessas 3, apenas uma foi aos pés da cruz. Repita comigo, João. Mas todos os outros viram Jesus com roupas normais. Segundo o profeta Isaías, diz que ele era desprezível em aparência. Todos eles viram como um homem humilde. Eles viram Jesus ressuscitar com um corpo glorificado. Mas só teve um que viu Jesus como ninguém nunca viu. João, ele vê Jesus com uma roupa comprida até os seus pés. Sobre a cintura, um cinto de ouro. Cabeça e cabelo brancos como a lã branca. Olhos como chamas de fogo. Pés semelhante a latão reluzente. Na destra, 7 estrelas. Voz como o som de muitas águas, da boca uma espada aguda com 2 fios, e o seu rosto é como o sol, que na sua força resplandece. Quer viver o espiritual com Deus, quer atingir nível que ninguém nunca alcançou, quer pregar, quer louvar o coração, primeiro vai com Jesus até a cruz. É muita gente querendo viver um evangelho fácil. Quero pregar, quero louvar, mas quando começa a ter o debate na escola, quando começa a falar mal de Jesus e pergunta, você é cristão? Fala, não sei não, sai fora. No trabalho, pergunta, você é crente? Eu não. Tá passando alguém na rua e fala, me fala um pouquinho da palavra? Ignora. Mas quando está a igreja lotada, quer subir no altar e pregar, quer subir no altar e louvar. Para viver níveis espirituais com Deus, tem que ir até o final da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas já estou encerrando. O que acontece? Ruth volta para Belém, e aí tem um grande campo, né? Então vamos pensar na situação. Da Ruth, né? Boaz não, Noemi. Vamos mudar agora para Mara, né? Que o nome dela já tinha mudado, porque a vida dela foi para Mara, então Noemi foi para Mara. Tá, Ruth e Mara lá. Aí Mara velhinha, né? Fala, olha, sem nada, sem dinheiro, porque o Elimeleque vendeu a terra dele, então temos nada. Você que era estrangeiro, mendigas, né? Moradores de rua, vamos assim dizer. E sem expectativa nenhuma, aí Noemi olha para a Ruth e fala assim, olha, tá vendo esse campo aí? Esse campo é de um parente meu. O nome desse parente é Boaz. E Ruth, eu quero te falar um segredo. Esse segredo se encontra em Deuteronômios, capítulo de número 24. Você que está com sua Bíblia, abra comigo, por favor. Diz o seguinte, Deuteronômios, capítulo de número 24, versos 19, fala o seguinte, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Ou seja, o que Noemi falou para Ruth? Ruth, é o seguinte,
esses homens que estão trabalhando aí, pegando trigo, peixe, sei lá, azeitona e tal, tem uma lei. Se cair no chão, eles não podem ir lá e pegar de novo. Porque quem pega é órfão, fala comigo, órfão, viúva e estrangeira. Ruth, eu e você somos viúva. Você é estrangeira. Isto é uma forma de Deus cuidar de nós. Sabe de que eu me lembro? Aquela mulher sírio-fenícia. Lembra que ela vai até Jesus? Para Jesus curar a filha dela que está endemoniada? Presta atenção aqui, isso daqui é interessante. Aí os discípulos não querem que ela chegue até Jesus. Só que de tanto insistir, Jesus para e fala: o que foi? O que é que eu te faço? Ela fala: Senhor, cura minha filha que está endemoniada. Aí o que ele fala? É lícito pegar da mesa o pão dos judeus e lançar as migalhas para os cachorrinhos. Só que em outras palavras ela falou: eu sou a Ruth e o Senhor é meu Boaz. E eu me contento com as migalhas que caem em cima da mesa. Em outras palavras, ela está falando: Senhor, eu não mereço. Mas se o Senhor entendeu que eu sou a Ruth e o Senhor é meu Boaz, então me redima. E o que ele fala? Nunca houve tanta sabedoria como uma desta mulher. Ruth começa lá, pegar lá, atrapalhar. Aí Noemi vem com mais outro segredo. E o outro segredo, ela fala assim, ó, se encontra no livro de Levíticos, capítulo de número 25, capítulo de número 25, versos 23, que diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, conceda o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer a vender a parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver que lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àqueles a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Então o que Noemi ou Mara fala para Ruth? Ruth, é o seguinte, meu marido saiu da terra, ele vendeu a terra. E na lei é o seguinte, ele não tem mais posse. Ele não pediu para um homem ficar cuidando da terra, não. Porque ele ficou pobre. Então, se alguém cuida da terra, ele teria que pagar para essa pessoa. Mas ele ia ficar pobre, então o que ele faz? Ele vende a terra e ele empobrece. Ele vai para Moab. O que acontece? Ele morre. Aí ela volta. Só que na lei é o seguinte: se a terra foi vendida, não é definitivamente. Por exemplo, tá eu aqui, vendo minha terra para o pastor, e isso não fica definido para sempre. Eu posso esperar o ano do jubileu e tal, que é da lei, e posso comprar a terra de novo, porque a terra é do Senhor. Mas alguém pode resgatar esta terra quando o parente morre. Só que para resgatar esta terra, o parente tem que ser próximo e ele tem que querer. Então, aí Ruth possivelmente pode ter falado assim: me conta melhor como é que isso funciona. Olha o que diz Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 2. Fala assim: Boaz, senhor da serva com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lava-se, perfume-se e vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você, até que ele tenha dormido, comido ou bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vai e descobrir os pés dele e deite-se, e ele dirá o que fazer. Ela falou: faz o seguinte, Boaz vai estar dormindo, se arrume, vai cheirosa, vai bonita para ele. Quando ele estiver dormindo, deita aos pés dele e tira a sandália. Tirar a sandália é algo totalmente espiritual quando o homem dorme. Lembra não daquela mulher que, quando Lucas capítulo de número 7, que ela vem por detrás de Jesus, tira a sandália dele, ela chora e lava os pés de Jesus com as lágrimas,
e depois ela enxuga com os seus cabelos. Isso é tão profundo porque quando você fazia isso, tirava a sandália e estava falando, me redima. Em outras palavras, ela está falando, Senhor, eu sei que o Senhor vai para a cruz, mas eu sou sua Ruth, e o Senhor é meu Boaz, então me redima. Não é isso que João Batista fala? Eu não sou digno nem de desertar as suas sandálias. Imagina pedir para que o Senhor me redima. Então, assim, ela vai e faz. Quando? Por que que ela deita no pé? O pé também é algo muito espiritual. Diz Mateus Henry que a mulher ela não foi formada do pé para o homem não ser uma sobrepressão nela. E ela não foi formada da cabeça para que a mulher não lhe ponha autoridade. Diz Mateus Henry que ela foi tirada da costela para andar lado a lado do homem. Mas ela é formada quando o homem adormece. Carta de Paulo aos Romanos diz que Jesus é o último Adão. Jesus adormece na cruz. E o que acontece? Não é lhe furado o pé e não é lhe furada a cabeça, mas é furada a costela. E da costela sai água. Água significa a palavra. E sai o sangue. Por quê? Porque é através da palavra e do sangue que nasce a igreja. A igreja nasce na cruz. Aleluia! Já estou finalizando. Quando ele acordar, Ruth, ele vai entender o que tem que fazer. Ele já manja a lei. Então ele vai te redimir. Ele vai te salvar. Quando Boaz vê Ruth, ele fala, meu Deus, que mulher é essa? Imagina a cara de Boaz vendo Ruth. Você é uma mulher virtuosa. Então ele vai e fala, ok, é o seguinte, você tem um parente mais próximo. Esse parente mais próximo, ele pode te resgatar. Ele pode te salvar. Se ele não quiser, paga a conta. Amanhã, juro o nome do Senhor. Se ele não pagar, eu te assumo. Amanhã eu vou lá. Aí amanhã, Boaz vai lá. Chegando lá, conversa lá com o parente. Ah, a terra até que legal. Mas é o seguinte, se for pegar a terra, tem que casar com o Ruth. Ah, tô fora. Moabita, viúva, continuar a descendência dela, eu pagar um preço por ela, sai daí, tô é fora. Então Boaz vai e assume essa dívida. Ele resgata. Agora, para finalizar, qual é a mensagem cristológica? Presta atenção. Elimeleque saiu da terra, vendeu a terra. E ao vender a terra, ele se precipita. Ruth e Noemi são frutos de uma consequência. Ruth não era para estar passando por esse problema, mas ela herdou aquilo. Ao passar por este problema, eles não têm esperança. Mas tem uma luz no fim do túnel. Que luz é essa? Eu posso me salvar, porque posso ter um parente gemidor, e esse parente gemidor pode me salvar, pode me resgatar. Presta atenção. Boaz aparece e resgata a Ruth. Adão falha no Éden, peca no Éden, entrega a terra para Satanás. Satanás é príncipe deste mundo, a Bíblia diz. Jesus fala. Herdamos a culpa de Adão, como Ruth. Herdamos esta consequência. Mas há uma esperança. Há uma luz no fim do túnel. Mas calma aí. Essa fiança exige algo. Porque vamos pensar comigo. A ofensa da natureza é o pecado. E qual é a natureza do pecado? Eterna. Desde Adão até os dias de hoje pecamos. Qual é a natureza do ofensor? Humana. Quem peca é o homem. E ele não é eterno. Ele morre. Aí eu te pergunto, algo que morre pode pagar algo que é eterno? Claro que não, porque a proporção é totalmente distinta um do outro. Mas preste atenção aqui, algo não humano, que não seja humano, pode pagar essa dívida? Também não. Hebreus vai falar que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se a luz estava acesa, depois dessas duas considerações, a luz começa a se apagar no fim do túnel. A esperança começa a acabar. Não temos mais tanta esperança porque é algo tão impossível. Os anjos podem pagar a dívida? Até pode. Eles são eternos, mas não sangram. Então a dívida não pode ser expiada. O que a lei faz? Pega o cordeiro, mata o cordeiro, o sangue cai, e esse sangue, ele expia o pecado temporariamente. Mas o cordeiro ressuscita?
Não, também não paga a dívida. Então só tínhamos uma opção, o próprio Deus sendo eterno. Mas ele é eterno, então ele é espírito, ele não sangra. A dívida não tem como ser paga, porque esse derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas Hebreus capítulo de número 2, versos 9 diz: e Jesus se fez por um momento menor do que os anjos. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele se esvaziou e ele assumiu uma forma humana. Agora ele sangra, agora ele vai passar pelo processo do pagamento para nos redimir. E ele é espancado no sinédrio, ele é chicoteado cerca de 40 menos umas, 39 chibatadas por açoites, flagelos que são cabos muito retorcidos e na ponta ossos e ferros, que quando aquele chicote fincava na pele de Jesus, arrancava um pedaço, uma cruz, uma coroa de espinho, com espinhos de 15 centímetros, fincados num couro cabeludo, fincados com madeira, e depois ele tem que carregar uma cruz sobre as costas, aproximadamente 50 quilos, de 600 km até o Gólgota, e chegando lá, ele é pregado no nervo mediano, nas duas mãos e nos peitos de pé, quebrando um metatarso, e quando ele está na cruz, ele é levantado, é fincado-se uma lança e saiu sangue, mas uma parte da dívida está paga. Ele sangrou, mas o que falta para ser completa precisa ser eterna. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nos redimiu para sermos salvos em nome de Jesus. Você é redimido, você é redimido, você é redimido. Eu sou redimido pelo sangue de Jesus daquela cruz. Aleluia! É como se uma ovelha estivesse no carrasco, numa montanha, em declínio, quase caindo. Ele pegar a ovelha, colocar nos ombros e trazer de novo para as 99, mas ele não chega na ovelha e bate na ovelha, não, ele não pergunta para a ovelha, o que você fez para sair, não, ele apenas abraça ela, é como o filho pródigo, ele não chega no filho, o filho chega, Senhor, pai, me perdoa, eu peguei, ele fala, não estou nem aí para isso, apenas me abrace, porque Jesus, ele não está olhando o seu currículo, irmãos, ele está olhando o que você pode ser lá na frente, ele está te dando uma oportunidade esta noite para mudar a sua vida, porque o pior ele pagou na cruz, aleluia! Receberam a mensagem, irmãos? E diante de um culto de missão, não poderia passar, né? Sem perguntar se alguém esta noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se alguém esta noite quer ter essa redenção, ele nos dá uma nova oportunidade. Estávamos em trevas, mas ele iluminou o nosso caminho. Evangelho não é algo que prende. Evangelho é algo que te liberta de pecados e de vícios. Ele não está preocupado com o nosso currículo, não. Porque um ladrão na cruz, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos éramos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. E Deus está nos dando essa oportunidade esta noite. A partir desta mensagem, alguém quer ter uma nova identidade. Onde o passado não nos condena. Onde o pecado não nos humilha. Aonde, ao invés de servo, nos tornamos filhos de Deus. Se levante, venha até aqui na frente para orarmos pela sua vida. Desprenda-se de todo medo. Desprenda-se de toda aflição, ansiedade. Porque esse mundo nada tem a nos oferecer, a não ser morte, a não ser fracasso, a não ser fardos sobre pessoas. Mas o Evangelho só nos cura, só nos limpa. Alguém esta noite? Ninguém? Assim então, eu entrego o microfone ao pastor e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.